Bom dia, ainda bom dia a todos e a todas. Nesse clima de emoção, né, temos que nos recuperar dessa emoção toda. Eu abro, então, os trabalhos dessa mesa tão especial, pedindo licença para citar o grande escritor brasileiro Euclides da Cunha, que já disse: o imigrante é, antes de tudo, um forte. Né? E como não poderia deixar de ser, porque eu não consigo mais enxergar o mundo senão pela lente e o olhar de gênero, eu feminilizo a expressão para dizer que a imigrante e a refugiada também são, sobretudo, fortes. Euclides da Cunha já disse que refugiados, imigrantes, não abandonam a travessia, apesar dos tropeços e do cansaço que a longa sequência de passos lhe causa. E realmente é fato que esses homens e mulheres fortes, crianças, como nós vimos, fortes, assim como todos aqueles que se propõem a caminhar, não raras às vezes são acometidos por surpresas, vulnerabilidades, incertezas, solidão do próprio caminho, sofrem infortúnios, isso quando não sofrem, como nós sabemos, violência. Não por sua culpa, por sua fraqueza, mas pelo ímpeto daqueles que não reconhecem os seus direitos de caminhante. São muitas as intercorrências nessa travessia de imigrantes e refugiados, desde o idioma distinto do falado na terra natal, o estranhamento das culturas, das relações sociais, a necessidade de criar novos laços, muitas vezes em terras hostis. E digo hostis porque, não raras vezes também, nós, brasileiros e brasileiras, recebemos nossos irmãos e irmãs, considerando-os como estrangeiros, no sentido pejorativo da palavra. Olhamos com um toque de aversão e, muitas vezes, até de indiferença. E alguém já disse que o olhar indiferente, ele é um perpétuo adeus. Esse olhar, muitas vezes, é responsável por uma série de sentimentos de desesperança, desproteção, cansaço, solidão. Portanto, eu penso que esse seminário não estaria completo sem a participação dos órgãos que trabalham para que a fortaleza de refugiados e imigrantes não esmoreça, nem mesmo diante dessas mais diversas e perversas manifestações de indiferença, ou seja, aqueles que trabalham efetivamente para diminuir o sentimento de solidão que caracteriza o caminho de muitas dessas pessoas. E aqui entra essa mesa tão especial. Aqui ao meu lado o colega Valério, promotor de Justiça e de Direitos Humanos, querido amigo, referência de atuação para mim. Maria Cristina Morelli, representando a Cáritas Arquidiocesana de São Paulo. E o Vinícius Feitosa, representante da Acnur, Agência de Organização das Nações Unidas para Refugiados. Então, eu inicio, sem mais delongas, passando a palavra para o querido colega Valério. Muito bem. Cumprimentar a colega Silvia Chaquian, amiga, ela, sim, uma referência na atuação das questões de gênero no Ministério Público. Cumprimentar Cristina e Vinícius, meus companheiros de mesa, os colegas aqui presentes, às senhoras e os senhores presentes, agradecer à escola, na pessoa da Silvia, a oportunidade de estar aqui nesta manhã, falando sobre imigração e refúgio. E falar desse tema é falar, talvez, de um dos mais agudos paradoxos do nosso tempo. Falar das dificuldades que refugiados e imigrantes enfrentam nos seus deslocamentos pelo mundo é um paradoxo porque não há dificuldades no deslocamento de mercadorias, de riquezas e de dinheiro. Com um toque no computador, fortunas são deslocadas de um continente a outro, mercadorias não encontram mais barreiras, empresas são mais fortes do que muitos países e, no entanto, pessoas não podem se deslocar, pessoas morrem em barcaças que se afogam no Mediterrâneo, morrem caçadas e perseguidas como bichos nos desertos da fronteira do México com os Estados Unidos, e são vítimas de xenofobia, são vítimas de exclusão, de perseguição, de negação básica dos direitos humanos consagrados do pós-guerra até agora, nos nossos dias, em vários lugares, em vários países do mundo. Este talvez seja um grande paradoxo que nos leva a um questionamento inicial. E eu, antes de ingressar no tema que me foi dado, que é o papel do Ministério Público na proteção de refugiados e imigrantes, eu gostaria de fazer uma rápida abordagem de realidade, de crítica do que nós estamos vivendo no mundo e no Brasil,
e já adianto que não vou conseguir fazer com a mesma delicadeza da professora Maria Amália, né? Então, nesse contexto desse grande paradoxo que nós vivemos, eu acho que nós precisaríamos imaginar o seguinte: o que é que leva um contingente expressivo de pessoas a saírem dos seus países, deixarem as suas noções de pertencimento, as suas raízes culturais, os seus familiares, muitas vezes seu patrimônio, deixar suas memórias, deixar a sepultura dos seus antepassados e se aventurarem em países completamente desconhecidos, muitas vezes sem conhecer a língua do lugar, sem conhecer o costume, a gastronomia, numa situação de completa aventura, risco, extremamente perigosos para muitos, e que fazem isto impelidos por situações decorrentes de violências, de crimes, de perseguições políticas, de intolerância religiosa, de intolerância étnica. E, portanto, a primeira grande preocupação que nós deveríamos ter quando nós nos sentamos para, numa manhã, num ambiente de emoção, como tivemos há pouco, discutirmos a questão do refugiado e do imigrante, é nos perguntarmos a nós mesmos que tipo de ordem econômica, política e social nós construímos no mundo que faz com que o mundo seja tão hostil para um contingente tão grande de pessoas. E por que razão que o mundo é hostil para um contingente de pessoas num evidente recorte de raça e de renda? Será que nós não deveríamos, em primeiro lugar, trazer para as nossas inquietações o modo como, em pleno século XXI, nós ainda não conseguimos integrar a população mundial numa relação mínima de paz e de respeito, e ainda continuamos produzindo imigrantes e refugiados? Isso leva, segundo a Acnur, e o Vinícius poderá confirmar isto, num relatório recente, a que 24 pessoas a cada minuto vejam-se forçadas a abandonar as suas vidas por conta de perseguições, conflitos armados, conflitos étnicos, conflitos de raça, de opinião política ou de pertencimento a grupo social. 24 pessoas a cada minuto nos dados da Acnur. Este é um dado de realidade do mundo que deveria ser, por si só, profundamente inquietante. E aí nós vamos nos deparar com as reações que estas pessoas enfrentam nos seus países, que são reações de grande xenofobia, inclusive aqui no Brasil. E no Brasil, a professora Amália falou disso antes do intervalo, isto é especialmente angustiante, porque, afinal, nós somos um país de imigrantes. Ela lembrou das ondas migratórias de 1850 para cá, naquele processo de embranquecimento brasileiro, que nem sempre foi espontâneo, foi provocado por políticas do Império e da República Velha que financiaram a vinda dos imigrantes brancos exatamente para excluir os negros. Mas, na verdade, nós somos um país de imigrantes desde 1530, quando Martim Afonso de Souza aportou aqui em São Vicente com a primeira expedição. Um dia desses, corria nessas zaps e essas redes sociais uma pequena foto de um índio brasileiro todo paramentado para a guerra, pintado de urucum, e a mensagem embaixo era: você é contra a imigração? A que hora você vai embora? Porque, afinal, quem de nós não é imigrante? Talvez os 0,5% que hoje são os remanescentes dos povos indígenas. Então, deveríamos todos pegar as nossas caravelas de volta, atravessarmos o Atlântico, voltarmos para as nossas origens e deixarmos esse estrago fenomenal que fizemos para o 0,5% dos índios que aí estão. Então, nós vivemos no Brasil uma situação de muita discriminação aos imigrantes e aos refugiados. Mas eu gostaria de convidá-los a pensar na seguinte situação. Será que nós poderíamos cogitar de um diálogo como este? 2 pontos, abre aspas. Em qualquer local, na rua, num restaurante, no metrô. Puxa, esses imigrantes em São Paulo, que coisa desagradável, eles estão tomando os nossos espaços, estão tomando os nossos empregos. Isso é insuportável. Imagine você que lá no meu condomínio tem um imigrante morando lá. É um sueco, cara mais ou menos de 1,90 m de altura, loiro, de olhos azuis, que veio aí trabalhar como executivo numa grande multinacional. Fecha aspas.
Podemos cogitar desse diálogo? Não, ele é irreal. Ele é irreal. Mas e se por acaso esse rapaz que compartilha o condomínio com essa senhora, ou com esse senhor, fosse um negro congolês, de cabelo carapinha, lábios carnudos, narinas abertas, uma qualificação profissional difícil, que ele faz com que ele lute para conseguir a sua sobrevivência, sua, do filho, aí sim esse diálogo seria viável e seria razoável? Sim, seria. Portanto, meus amigos, como eu prometi a vocês, eu não tenho a delicadeza da professora Maria Amália, eu queria dizer o seguinte: quando nós vamos falar no Brasil da rejeição ou da xenofobia ao imigrante ou ao refugiado, nós estamos falando de racismo. Nós não estamos falando de uma questão internacional, de geopolítica pura e simples. Nós estamos falando de racismo, nós estamos falando de preconceito contra o muçulmano ou contra a população negra. E, portanto, a primeira providência que nós deveríamos tomar num evento como esse, que é um evento de reflexão, de tomada de consciência, é tentarmos olhar para os nossos próprios sentimentos e identificar estas situações que nos levam a colocar à margem sentimentos básicos de solidariedade e de partilha, de deixarmos, talvez, de compreender que somos nós os exclusivos donos deste lugar, esquecendo que, como seres humanos que somos todos donos de um único lugar chamado planeta Terra. A busca desses sentimentos de solidariedade, de partilha, de compartilhamento do mundo, independentemente de nacionalidades, de locais de nascimento, de raça, de cor, de língua falante ou de cultura assimilada, este talvez seja o grande desafio na busca da paz neste século XXI. Porque a imigração é um fenômeno que veio para ficar. Porque se tudo pode circular, como dizíamos no começo, a renda, as riquezas, as mercadorias, as pessoas também podem. Será inevitável e seria um retrocesso na história se nós voltássemos às velhas noções das aldeias fechadas e hostis umas às outras. A tendência é a universalização, é sermos todos cidadãos do mundo, todos vivermos e gozarmos do multiculturalismo. Há muitas dificuldades de nós avançarmos nesses sentimentos e de sentirmos os estrangeiros que estão ao nosso lado como nossos iguais, e compartilharmos desta mesma emoção que fez com que tantos ciscos entrassem no olho das pessoas agora há pouco, e todo mundo ficando tirando o cisco do olho, né, emocionados, e compartilhássemos esta emoção com estas crianças quando também encontrássemos com elas nas ruas, numa situação de vulnerabilidade, de fragilidade, de ameaça dos seus direitos. Temos muitas dificuldades para isso, e uma delas é a maneira como hoje nós nos relacionamos num dado modelo econômico hegemônico imposto no mundo. Este modelo hegemônico, ele atende por um nome que, lamentavelmente, virou um panfleto que, muitas vezes, fecha a porta a uma compreensão racional da nossa situação, que se chama neoliberalismo. Para não ficar nesse âmbito da panfletagem, eu queria trazer a vocês, com muita rapidez, algumas características do que vem a ser este neoliberalismo no âmbito do político-econômico, arroladas por um famoso e consagrado escritor britânico chamado Perry Anderson, no livro Balanço do Neoliberalismo. Nós não vamos analisar um a um, mas eu gostaria que cada um pensasse se isso está ou não acontecendo no Brasil, e aí, mentalmente, faço aquele tique verde assim, sim, 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 ou um X vermelho, se não. Primeiro, características, portanto, do neoliberalismo no âmbito político e social. Desregulamentação dos direitos sociais. Sim? Redução drástica do papel do Estado na mediação das relações entre as classes sociais. Substituição das políticas públicas sociais de natureza promocional ou emancipatória do ser humano pelas políticas meramente compensatórias. Repressão aos movimentos sociais reivindicatórios. Sim. Quebra do poder de barganha dos trabalhadores. Esse, então, é escandaloso, né? Com o projeto
o negociado sobre o legislado, é isso a máxima potência, né? Mercantilização do Estado, balcão de negócios no parlamento, alguém já ouviu falar disso? Revogação dos instrumentos da democracia participativa, esvaziamento de conselhos e conferências, ouviram falar disso? E redução do papel das instituições do sistema de administração da justiça, que fica capturado pelos interesses das corporações. Meus amigos, ele não escreveu isso para o Brasil. São as características que ele coloca na sua obra e que, na medida em que se tornam hegemônicas nas nossas relações éticas, elas nos brutalizam, estimulam-nos ao egoísmo e à competição. E daí, portanto, é um passo para nós rejeitarmos aquele que chega ameaçando os nossos espaços de conforto, os nossos empregos, a nossa soberania, o nosso. E quando a gente fala do nosso ou do meu, a gente exclui o seu ou o deles. Há ainda algumas outras dificuldades aparentes nesse grande esforço. Um deles é o medo histórico e atávico que todos nós trazemos no fundo das nossas almas do estrangeiro. Isso, minha gente, vem de milênios. Se nós pegarmos qualquer livro de história do ensino médio, nós vamos ver que o estrangeiro era sempre uma ameaça. Isto lá entre os sírios, os caldeus, os fenícios, os gregos, os romanos, os egípcios, sempre foi a todo tempo, e durante a Idade Média foi assim, na Idade Moderna foi assim. Nós sempre nos sentimos ameaçados pelos estrangeiros. E por que isto acontecia? Porque não havia uma ordem jurídica internacional, que nós chamamos de direito internacional, que tentasse minimamente, e eu coloco esse advérbio minimamente, porque hoje não passa disso, de minimamente tentar regular a relação entre os povos, de tal maneira que, para que um povo possa respeitar o outro, ele não precise criar um exército de defesa e pôr-se em guerra, porque isto é a tônica da história. Para que um povo dominasse o outro a um certo tempo, era preciso, com um exército mais forte do que aquele que ele pretendia dominar, invadir as suas fronteiras e lá permanecer, impor a sua barbárie, pilhar cidades, estuprar mulheres, matar os homens e ali assumir um poder de fato. Hoje isso não acontece mais assim. Hoje o domínio se dá por meio da economia, dos produtos importados por vantagens aduaneiras, se dá pela cultura, se dá pelo cinema, se dá pela música, se dá por modos muito mais sutis. Mas ainda temos hoje, no fundo das nossas almas, por conta destes milênios de experiência, a ideia de que o estrangeiro é sempre uma ameaça. E isso se reflete em muitos dispositivos ainda anacrônicos da legislação de muitos países, inclusive dos nossos, que impede que estrangeiro faça isso, faça aquilo, que estrangeiro seja dono de terra, que estrangeiro seja dono de uma determinada tipo de propriedade, que estrangeiro não possa participar de atividade política, que estrangeiro não possa fazer uma manifestação na rua e ser preso. Quer dizer, isto ainda são resquícios que nós trazemos e que precisam ser enfrentados na busca deste sentimento de universalidade de que somos todos cidadãos do mundo. Uma outra dificuldade, que já foi trazida aqui no debate antes do intervalo, são os receios de ordem econômica, a suposta ameaça aos nossos empregos. E aí nós esquecemos, por um lado, da importância da mão de obra plural, diversificada. A professora Maria Amália lembrou disso, de que em muitos lugares do mundo, sobretudo os países de primeiro mundo, as pessoas não se dispõem a fazer o trabalho braçal mais pesado, são os imigrantes que fazem. Talvez no Brasil nós não cheguemos a este ponto, mas a gente podia avançar nessa questão com uma certa ousadia e muito, talvez, de romantismo, de dizer o seguinte: quando venezuelanos atravessam a fronteira na Guiana, em Roraima, e entram no Brasil e vêm ameaçar os nossos empregos, nós diríamos: mas quem disse que os empregos são nossos e também não são deles? Por que será que nós ainda continuamos achando que uma fronteira arbitrariamente traçada em um rio ou na crista de uma cordilheira separa as pessoas e os seus direitos à sua sobrevivência e à condição econômica básica de ter um emprego? Se essas pessoas atravessaram a fronteira, não foi, olha, que delícia, vamos conhecer e invadir o Brasil. Atravessaram a fronteira porque a situação de sobrevivência para essas pessoas lá ficou insustentável, como ficou insustentável para os congoleses,
que vivem há anos uma guerra civil imposta pelos interesses econômicos e geopolíticos das grandes potências que querem de lá tirar o nióbio para fazer 80% destas porcarias que a gente tem no bolso. Isso aqui é que alimenta mortes e mortes no Congo há algumas décadas. Então, as pessoas que de lá saíram, não saíram gostosamente e vieram aqui buscar os nossos empregos por sadismo contra os brasileiros. É porque lá não tinha mais condições de sobreviver com a mínima condição de segurança. Então, os empregos que nós temos aqui são para os brasileiros, mas são para os venezuelanos, para os congoleses, para os ganenses, para os sírios, para os palestinos, para os seres humanos que deles precisarem. Os daqui, os dos Estados Unidos, os da Inglaterra, os da França, da Itália, de onde houver a possibilidade que uma ordem econômica minimamente justa, sensata e que se possa dizer democrática, acolha numa integralidade. E a terceira questão importante, que pode ser também um obstáculo, é a aversão à pluralidade, que todos nós temos, que é o medo do diferente, o medo do novo. E aí é exatamente o contrário. O crescimento do ser humano, do ponto de vista intelectual e cultural, ele só pode acontecer a partir da abertura para o novo e para o diferente. Portanto, a luta, a conquista, a busca do multiculturalismo é um valor fundamental para o crescimento de todos os povos. Nesse sentido, os imigrantes e os refugiados deveriam ser acolhidos amistosa e amorosamente, porque eles trazem uma nova maneira de ver o mundo, de falar, de se relacionar com a religiosidade, com o sobrenatural, uma nova maneira de se alimentar, uma nova maneira de tratar a natureza, e seguramente todos ganhamos quando trocamos estas informações e nos tornamos todos seres humanos íntegros, universais. Diante desse quadro, nós deveríamos minimamente buscar nos nossos íntimos o que é que nós podemos fazer neste momento em que tão poucos refugiados vêm ao Brasil e, mesmo assim, são rejeitados e sofrem tanta discriminação. Buscar o que é que nos cabe, cada um na sua área de atuação, como promotores de justiça, como integrantes das organizações não governamentais que atuam maravilhosamente, como a Acnur. A Acnur não é bem uma ONG, né, um órgão supraestatal, mas Caritas, sim, Bibliaspa e outras tantas entidades que atuam nesta área, e cada um dos senhores e das senhoras nas suas atividades. Precisaremos, sim, além de um esforço pessoal, de uma conformação institucional que nos permitisse avançar no sentido de acolher nesse sentido amplo que falou a reitora da PUC, as pessoas estrangeiras que chegam ao Brasil. Nesse sentido, houve, sim, um passo significativo, que poderia ter sido maior, com a edição da recente Lei 13.445, que é a nova lei da imigração. Ela foi retalhada em alguns pontos fundamentais, em outros não, algumas questões bobas, até quase infantis. Dizer que o imigrante não tem direito à saúde é uma bobagem, porque a Constituição diz que tem, as leis do SUS dizem que tem, né? Mas, pelo menos, em dois pontos são muito relevantes. Um localizado, que é a questão da circulação dos indígenas nas regiões de fronteira, e o outro, anistia para os estrangeiros que aí estão aguardando há décadas essa possibilidade de legalização e que cruelmente foi negada por aquele senhor que ocupa a presidência. Esta recente lei, ela traz grandes vantagens, enormes vantagens em relação ao que tínhamos. A antiga lei do estrangeiro, que era do tempo da ditadura militar, ela tinha como viés a doutrina de segurança nacional. Era uma lei em que o inimigo definitivamente em que o estrangeiro definitivamente era um inimigo. Ele era tratado com todas as desconfianças do mundo, hostilizado pela lei. Esta lei, inacreditavelmente, sobreviveu até agora, este mês, desde o regime militar. Viveu demais, né? Foi uma sobrevida insuportável, né? Então, só o fato de ser substituída por uma lei que foi construída pela sociedade civil, por organizações, por entidades, não é uma lei exclusivamente de elaboração do governo, foi um avanço, que esta é uma lei basada no princípio dos direitos humanos, do direito internacional dos direitos humanos, dos documentos internacionais que regulam a migração e o refúgio. Então, a gente lamenta os vetos, talvez seja possível por outros
projetos de lei isolados, recuperar alguma coisa, mas seguramente houve um grande avanço. E esta lei, ela reforça, e agora, ufa, finalmente a gente entra no tema, a atuação do Ministério Público Estadual na questão de refúgio e migração. Um primeiro esclarecimento importante é que as questões legais referentes ao status do estrangeiro no Brasil não são de atribuição do Ministério Público Estadual, e sim do Ministério Público Federal. As questões que envolvam a atuação do CONARE, que envolvam os vistos definitivos, a regularização do estrangeiro, o documento definitivo, autorização de trabalho, etc., são questões de atribuição do Ministério Público Federal no âmbito da Justiça Federal, se houver a necessidade de judicialização. Para nós, no Ministério Público Estadual, o que nos cabe, e tem sido a nossa preocupação na Promotoria de Justiça de Direitos Humanos de São Paulo, que é uma promotoria de tutela coletiva, sem atribuição individual, sem atribuição criminal, é a garantia dos direitos fundamentais e dos direitos sociais dos estrangeiros, dependente da sua condição, do seu status jurídico. Nesse sentido, nós tentamos acompanhar a execução da política pública municipal para refugiados e imigrantes, a execução e a implantação, evidentemente, que é uma lei municipal 16478 de 2016, que foi regulamentada por um decreto e que, no fundo, hoje se tornou, digamos, entre aspas, obsoleta pela própria lei da imigração nova. Nunca será completamente obsoleta porque ela dá, sobretudo no decreto, caminhos para a implantação, a partir do poder público municipal, de direitos sociais e de direitos fundamentais. Isso se faz, portanto, a partir de uma ideia de que qualquer ser humano tem direito de acesso a todos os direitos fundamentais e sociais previstos na Constituição. Não há nenhum tipo de discriminação e, muitas vezes, nós esquecemos que o próprio caput do artigo 5º, o famoso artigo 5º dos direitos fundamentais, garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Portanto, já no caput daquele artigo, com seus 72 incisos, nós temos a invocação de que aqueles direitos fundamentais não são apenas para cidadãos brasileiros, mas para seres humanos. Isso nos faz lembrar que o conceito de cidadania, que foi revolucionário na reconstrução democrática ao final da ditadura militar, já é hoje um conceito ultrapassado. Então, nós falarmos que nós defendemos a cidadania, nós somos tímidos. É preciso defender o ser humano. Por isso, o conceito de direitos humanos é hoje um conceito revolucionário. Por isso é lamentável essa ideia tola de que direitos humanos são direitos dos presos, dos humanos, essas bobagens que a gente lê, que os australopitecos escrevem nas redes sociais. Direitos humanos são exatamente a essência de uma condição de paz, de fraternidade, de solidariedade e de justiça que permita que não haja tanta violência, tanta exclusão. Além do artigo 5º caput, também o principal documento do Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, diz, já logo no seu preâmbulo, reconhecendo que os direitos essenciais das pessoas humanas não derivam do fato de ela ser nacional de determinado Estado, mas sim do fato de ter como fundamento os atributos da pessoa humana. Então, já na década de 60, nós tínhamos esta consagração de que direitos são para seres humanos e não para cidadãos, e independe do status jurídico de cada um. E, portanto, aí nós partimos para uma atuação específica que nós fazemos na busca da consolidação dos direitos sociais, começando da assistência social. A assistência social talvez seja o primeiro grande instrumento de acolhimento do imigrante ou refugiado que chega ao Brasil, e leva em conta um novo desenho, que já não é tão novo, da assistência social brasileira, a partir da Constituição de 88. Eu não sei aqui se há profissionais da assistência social, se for vai ser muito repetitivo, mas para muitos, embora já quase 30 anos decorridos, isto ainda é uma novidade. A assistência social no Brasil profissionalizou-se a partir da sua disciplina no artigo 201 a 203 da Constituição Federal, depois a lei que criou o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e a Lei Orgânica da Assistência Social. Eu inverti. Primeiro a Lei Orgânica da Assistência Social e depois a Lei do SUAS, Sistema Único de Assistência Social.
e uma enorme quantidade de textos normativos, sobretudo produzidos pelo CNAS, o Conselho Nacional de Assistência Social, que deram um caráter eminentemente profissional à assistência social no Brasil. Ela deixa de ser filantropia, ela deixa de ser caridade, e, sobretudo, ela deixa de ser favor e passa a ser direito. Por isso, com esta profissionalização, eliminou-se uma prática antiga brasileira, que era das primeiras damas assumirem sempre a condução da política, e essa política entre aspas, porque não havia, da política assistencial do município, do Estado, do país. Imaginávamos que tínhamos acabado com o primeiro damismo, tal qual um cadáver insepulto começa de novo a sair das suas tumbas do passado para nos assombrar como verdadeiros zumbis, e vem aí as primeiras damas de novo, sem nenhuma qualificação assistencial. E, de novo, ameaçam a profissionalização da assistência social. É preciso que nós, somos profissionais do direito, que temos um compromisso com a justiça social, reajamos contra esse movimento de regresso, de reacionarismo. Então, a partir do artigo 203 da Constituição, que diz que a assistência social é para quem dela necessitar, refugiados e imigrantes que chegam no Brasil, mais do que nunca, são pessoas que dela necessitam. Então, trabalhamos no sentido de dar acolhimento, agora não acolhimento no sentido de que falou a professora, no sentido amplo, né, antes do intervalo. Acolhimento no sentido técnico, específico. Acolhimento na assistência social significa ingressar na rede socioassistencial e passar a se beneficiar de programas, projetos e benefícios previstos em lei pela assistência social. Por exemplo, centros de acolhida específicos, que no caso de São Paulo há um estadual, esse que você se referiu, na Rua Japurá, que é estadual, e um municipal. E também a própria presença, em geral, dos estrangeiros imigrantes nos centros de acolhida. Eu vou falar um pouquinho disso mais no final, embora eu tenha só 5 minutos, mas já estou pedindo prorrogação, dilação de prazo. Então, assistência social no sentido de garantir o mínimo de sobrevivência, que é o chamado mínimo existencial. Os assistentes sociais não gostam mais dessa expressão, porque ela é limitante, mas eu ainda continuo usando, garantir o mínimo existencial, que é aquela condição básica de sobrevivência. Em segundo lugar, no que se refere à educação, queria dizer aos que eventualmente não saibam, que desde 1995, a Secretaria Estadual de Educação tem uma resolução, número 10, que diz no seu artigo 2º o seguinte: a direção da escola deverá proceder à matrícula dos alunos estrangeiros sem qualquer discriminação, observando no que couber as mesmas normas regimentais que disciplinam a matrícula de alunos brasileiros nas escolas da rede estadual de ensino. Ou seja, já há muitos anos que há garantia de que as crianças estrangeiras podem ser matriculadas em absoluta igualdade de condições com crianças brasileiras, e isso a gente tenta também zelar. E, com relação à saúde, aí a própria universalidade do SUS, o artigo 196 da Constituição, que garante este acesso da população estrangeira ao Sistema Único de Saúde. Então, nós fazemos este trabalho com muita dificuldade, modéstia, e sempre dialogando muito. A Cristina já esteve conosco, o Vinícius ainda não, mas a gente dialoga muito com organizações sociais e com entidades do poder público que cuidam da questão dos refugiados e imigrantes. Temos um procedimento lá específico, um procedimento de acompanhamento de políticas públicas para tratar da questão no âmbito de São Paulo. E ali temos uma questão importante que nós estamos trabalhando, queria trazer como notícia para vocês, que é o SIC do Imigrante. O SIC do Imigrante é um órgão do governo do Estado que foi implantado na Barra Funda, ao lado aí do PROCON, no antigo imóvel da Rede Ferroviária Federal, portanto, às margens da linha férrea, e que se dispõe a ser um centro de convergência de serviços ao imigrante. Ele foi fruto de uma negociação muito curiosa, porque foi um TAC, um termo de ajustamento de conduta, que o Ministério Público do Trabalho firmou com uma empresa espanhola que explorava trabalho escravo para a sua grife, chamada Zara, que todo mundo certamente conhece. Outras também exploram, mas elas descobriram. A Zara explorava trabalho escravo na produção das suas roupas, houve um procedimento, o Ministério Público do Trabalho fez o TAC e a Zara, compensação, pagou as obras que a escola da cidade foi contratada pela Secretaria de Justiça para realizar naquele complexo de prédios. Então, tem lá 3 imóveis, 2 deles ainda completamente vazios, um para implantar
uma atividade concentrada da Polícia Federal que permita a agilização da regularização do estrangeiro no Brasil, dizem que falta só o ar-condicionado que precisa ter para colocar os computadores da Polícia Federal. Isso já faz quase 2 anos e não se coloca esse ar-condicionado e o prédio está lá vazio, empoeirado, com o mobiliário todo pronto, né? E o segundo é um prédio usado, que seria utilizado, destinado para o Acessa São Paulo, que é uma espécie de internetaria, como é que chama isso? É lugar que é uso de internet compartilhado, LAN house. Uma LAN house para o imigrante, para facilitar o seu contato com a família. Isso é fundamental para a manutenção da saúde emocional do imigrante. Nós vimos isso muito claramente no Era Hotel Cambridge, que seguramente aqui todo mundo deve ter assistido, um documentário fenomenal, a importância do diálogo com a família na Palestina, com a família no Haiti, com a família no Congo, né? Então, eram 2 equipamentos importantes que nós estamos tentando fazer com que saia do papel, ou melhor, hoje está lá montado, mas torne-se realidade. E o terceiro, que é o prédio fundamental, onde existe um CRAS, um Centro de Referência de Assistência Social específico para o estrangeiro, e a oferta de cursos. E este é um ponto fundamental. Pelo menos isto a gente tem tentado avançar, que é a oferta de cursos de língua portuguesa, porque sem um português básico não é possível a sobrevivência, e profissionalização. Existe lá hoje uma padaria, curso de panificação, e acho que também uma de jardinagem, que é o mínimo ainda. Mas isto tem que avançar. Seguramente isso é preciso avançar. Há lá uma instalação física muito adequada, um espaço fenomenal, num lugar muito bom, muito fácil de acesso, perto do metrô, perto de transporte público. A segunda questão é a dos estrangeiros em situação de rua. Nós temos, por obrigação de lei municipal, censos periódicos da população em situação de rua em São Paulo. O último realizado é de 2015, foi feito pela Fundação FIP, e apontava que 7% do total de pessoas em situação de rua, que à época eram 16 mil pessoas, 7% eram de estrangeiros. Isso equivalia a 630 pessoas. Dizia o censo que 556 estavam acolhidas e 74 ainda nas ruas. Lá pela nossa promotoria, a gente tem visitado todos os centros de acolhida da população em situação de rua de São Paulo e temos sempre perguntado sobre a presença de estrangeiros e temos encontrado, sobretudo, alguns haitianos e africanos, e eles estão, até onde nós detectamos, acolhidos em condições de absoluta igualdade, sem nenhuma discriminação. Mas há, seguramente, em muitos casos, a dificuldade do diálogo, né? Num deles, não sei se a Verônica ou o Felipe que foram comigo, havia lá uma moça haitiana que queria estudar medicina e ela não conseguia se comunicar em português, a conversa só era possível em francês, né? Então, há essa dificuldade da língua ainda intransponível. E a terceira e última questão, e aí eu parto para encerrar, é só para dividir com vocês uma dificuldade enorme que diz respeito a estrangeiros que se envolvem com algum processo criminal, alguma ação penal, e são agraciados com um benefício ou da liberdade provisória já na audiência de custódia, ou no curso do processo, ou então com progressão de regime, quando já condenados, para o regime aberto domiciliar. E eles não têm casa. Em ambas as situações é preciso declarar o endereço para a obtenção do benefício. Aí vocês vão perguntar, bom, mas e os brasileiros em situação de rua? Também não tem casa, mas sempre tem um familiar, um amigo para dar o endereço. Os estrangeiros não têm. A Secretaria Municipal de Assistência Social, num parecer muito bem elaborado da Procuradoria, negou a possibilidade de que os centros de acolhida sejam dados como endereço para essas pessoas, e, a nosso ver, com um fundamento jurídico bastante razoável, porque seria transformar os centros de acolhida, que são equipamentos da assistência social, num estabelecimento prisional, e dando, inclusive, a necessidade de permanência da vaga para aquela pessoa, sob pena de violar o compromisso assumido perante o juízo criminal, e isso geraria uma dificuldade no gerenciamento das vagas, que é feita noite a noite, a partir de um sistema eletrônico informatizado chamado SIS-RUA. Essa é uma questão a ser resolvida. O que diz o parecer da SMADES é que isso se trata de execução penal e que, pela lei de execução penal, isso é atribuição do Estado e não da Prefeitura. Do ponto de vista jurídico-formal, eles não estão errados. Então, é uma questão em aberto, foi-nos levada lá na promotoria por uma ONG fenomenal que trabalha a questão da mulher aprisionada, que é o ITTC, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. Está lá para nós resolvermos isso. Quem tiver sugestões serão todas muito bem-vindas. A gente brinca que essa é uma promotoria artesanal,
Cada caso é um caso, a gente tem que achar soluções para aquele caso. Meus amigos, eu queria concluir, e eu gostaria de concluir, coincidentemente também a professora falou antes do intervalo dele, com um dos grandes personagens da história contemporânea que tem sido um diferencial na luta pelo progresso ou na luta contra o reacionarismo que domina o mundo neste momento do século XXI, que é o cardeal Bergoglio, o argentino. O só fato dele ser argentino nos leva a uma reflexão importante. Quando falávamos há pouco desse sentimento de rejeição ou de xenofobia ao estrangeiro, é porque ainda temos e trazemos muito fortemente essa coisa da nacionalidade do nós contra eles, um negócio completamente fora de moda, mas que a gente não percebe e alimenta isso no dia a dia e é preciso enfrentar isso na busca da universalidade. Quando nós falamos que todo argentino é arrogante, que todo francês é fedido, que todo inglês é pedante, que todo italiano é galanteador, que todo mundo é ruim, só a gente que é bom, porque a gente que é o único povo alegre, descontraído, sensual. Quer dizer, essa infantilidade, não é? Essa infantilidade vai alimentando essas dificuldades do acolhimento, do ver a pessoa como pessoa, independentemente de quem ela é, de onde veio, né? Então, para nós brasileiros, é muito gostoso a gente dizer, olha, eu tenho um genial argentino como Papa hoje, chamado Francisco, ele é argentino, tá bom? Ele torce para o Maradona, e a gente adora ele. Então, o cardeal Bergoglio, o Papa Francisco, ele é um lutador nessa questão do acolhimento de refugiados e imigrantes, e ele, num gesto muito simbólico, na primeira vez que saiu do Vaticano, depois de eleito Papa, ele não foi para Paris, nem para Londres, nem para Castel Gandolfo, ele foi para a ilha de Lampedusa, que é uma ilha que pertence à Itália, mas fica no meio do Mediterrâneo, entre a Sicília e a costa da África, da Líbia. E é exatamente o lugar onde os africanos que fogem da Líbia tentam chegar à Europa. E ali morrem, ali aquelas barcaças viram e naufragam e eles falecem em massa, né? E lá foi o cardeal Bergoglio para dar uma mensagem ao mundo de amor e de acolhimento aos refugiados e imigrantes. E aí, numa ocasião em que lhe perguntaram sobre o tema, ele dizia, os imigrantes não são um perigo, eles estão em perigo. E isso, portanto, para nós que os recebemos, deve ser tido como uma conclamação a afastar esses perigos, porque nós que os criamos. E aí ele termina apontando como receber os imigrantes. E aí, para nós, neste ambiente de profissionais do direito, como receber um imigrante, depois de tudo que nós ouvimos aqui? Receber com a legalidade, receber com o que diz a Constituição, com o que diz a LOAS, com o que diz a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, só que nós nos esquecemos, como profissionais do direito, que a lei não muda mentalidades e não atinge corações e não muda sentimentos. A lei simplesmente garante uma maneira de atuar, que a gente pode obedecer ou não. Essa é uma prerrogativa que todos nós temos. E ele não fala, portanto, de legalidade, ele fala que a maneira de receber o imigrante é pela ternura, pela compaixão e pela amizade. Ele fala de sentimentos, portanto. É esses que nós temos que atingir. Ternura, gente, é o afeto. É o que nós vimos agora há pouco aqui com essas crianças. Quando a gente se coloca e dá o sentimento completo de afeto, de respeito, de emoção, de amor. Isso é ternura. E segundo, ele fala de compaixão. A compaixão é um sentimento muito curioso, porque às vezes a gente confunde com o dó. O dó é humilhante, a compaixão não. Quando a gente sente dó de alguém, a gente se coloca numa posição acima dele e humilha. Quando a gente sente compaixão, a gente se coloca numa situação de horizontalidade, porque a gente se iguala a ele. Quando a gente tem dó, a gente tem simpatia pelo sofrimento do outro. Quando a gente tem compaixão, a gente tem empatia. Isso significa que receber um imigrante com compaixão significa cogitar que amanhã nós poderíamos ser refugiados e imigrantes em algum lugar do mundo. Assim como os brasileiros foram de 64 a 85, e com esta coisa doida que acontece no Brasil hoje, ninguém pode dizer se amanhã não seremos nós a fugirmos do país. Isso é compaixão. Em terceiro lugar, ele fala de amizade. A amizade é a doação incondicional. E quando a gente se doa a um amigo, é porque aí já não há mais nenhuma barreira ou resistência de acolhê-lo no nosso mais profundo íntimo. Mas esses três sentimentos, e veja que ele não está falando de condutas, ele está falando de sentimentos, ternura, compaixão e amizade, pressupõem algo fundamental: igualdade.
que é o que nós menos temos neste mundo com esta ordem política e econômica que expulsa as pessoas dos seus lugares de nascimento. Igualdade é a base da relação humana pela paz, pela justiça e pela solidariedade. Esta, portanto, é a base para a gente receber imigrantes e refugiados. Muito obrigado.